A Justiça do Rio de Janeiro determinou hoje, em caráter de urgência, que o governo do estado e a Fundação CEPERJ parem de pagar servidores da forma como vinham fazendo, era dinheiro na boca do caixa. Decisão vem depois de denúncia do Ministério Público de que foram identificadas uma série de irregularidades, gastos de mais de 290 milhões de reais só nesse ano. A gente vai conversar com a Rafaela Cascardo para entender o assunto e voltamos com o Leandro Rezende trazendo mais detalhes para vocês. Rafa. Dani, para a gente ter uma ideia, a denúncia do Ministério Público apontou indícios de rachadinhas, funcionários fantasmas e servidores com acúmulo de função na Fundação CEPERJ. E se não fosse essa decisão da Justiça Fluminense de aceitar a denúncia do Ministério Público, a estimativa é de que a Fundação fechasse o ano de 2022 com as despesas na casa dos 339 milhões de reais, isso só referente a este ano de 2022. A denúncia do Ministério Público apontou que a Fundação teve um aumento de gastos milionário num curto espaço de tempo e sem a transparência necessária. Para a gente ter uma ideia, entre 2020 e 2022, houve uma explosão de mais de 2.000% nas despesas empenhadas pela Fundação. Então, por isso, o Judiciário do Rio decidiu que a CEPERJ e o governo fluminense só poderão contratar agora novos funcionários com a devida divulgação da folha de pagamento. Previamente, isso deve acontecer. A gente procurou o governo do estado, claro que em nota disse que assim que estiver a par dos termos da ação civil pública, cumprirá as exigências apresentadas pelo órgão. Dani. Valeu, querida, obrigada. Leandro, para a gente deixar claro para quem está em casa, a suspeita é a de que estava sendo contratado cabo eleitoral por meio dessa fundação no Rio de Janeiro, usando dinheiro público para fazer campanha. Desvio do grosso, 290 milhões, gente. É disso que está se falando. É um senhor escândalo batendo na porta de Cláudio Castro. Pois é um escândalo importante que cita figuras também importantes do governo do Rio de Janeiro. A ação civil, a ação movida pelo Ministério Público tem 66 páginas e cita a possibilidade de envolvimento de políticos do alto escalão do governo Cláudio Castro com essa contratação irregular e feita para tentar burlar a legislação eleitoral, porque depois de um determinado momento, o que diz o Ministério Público e diz a lei, você não pode mais contratar ninguém para exercer cargo público. E diz o Ministério Público nessa ação que essas contratações foram absolutamente nebulosas e para atender interesses eleitorais. Dani, só antes de trazer mais uma informação sobre esse caso, é importante registrar que toda a investigação do Ministério Público é baseada numa série de reportagens do portal UOL, feita pelos jornalistas Rubem Berta, principalmente, e também Igor Melo, que fizeram essas reportagens. Eu acho importante registrar isso porque a Justiça está interrompendo uma sangria aos cofres públicos graças ao trabalho do jornalismo profissional. E o Ministério Público do Rio identificou que só em uma agência da cidade de Campos dos Goytacazes foram sacados mais de 12 milhões de reais em dinheiro vivo nos últimos meses dentro desse esquema que está sendo investigado pelo Ministério Público. E aí é nesse sentido que entra a política, porque é mencionado nessa ação o deputado Rodrigo Bacelar. Ele foi secretário de governo do Cláudio Castro até o mês de julho. É uma figura muito próxima do atual governador do Rio de Janeiro e tem como base eleitoral Campos dos Goytacazes, cidade do Norte Fluminense, onde o maior volume de recursos foi sacado dentro desse esquema que já movimentou aí 290 milhões de reais. Como eu citei Rodrigo Bacelar, trago aqui o outro lado, né? Diz o deputado que a sua vida pública sempre foi e sempre será pautada pela legalidade e ele diz que desconhece qualquer prática criminosa na Secretaria de Governo. Tudo isso ainda investigado pelo Ministério Público. Dani. A Justiça pôs um freio e a gente aqui foi com informação até o último segundo.